Tudo bem? Bom dia, Rebeca, bom dia, Mauro. Sim, vencemos ontem 5-1, somos vice-líderes do Brasileirão, já informando aqui. E já para mostrar, né, que a bandeira é do MST antes, que acham que eu tenho bandeira do meu rival na minha casa, jamais. Vermelho só na política, né? Legal. Rebeca, Oi, vamos lá. Bom, Júlio, neste fim de semana, né, surgiu aí, repercutiu nas mídias internacionais do Brasil esse confronto aí do grupo Wagner. Explica para a gente o que é esse grupo e qual que é a importância dele, né, no meio dessa guerra, qual a importância dele para essas relações internacionais. Explica para a gente. Claro, o grupo Wagner, ele começa a ser gestado em 2014, na anexação da Crimeia pela Rússia. E aí, em 2014, começa esse movimento dentro das tropas, e aí vai ele efetivamente nascer em 2015, na cidade de Krasnodar, num acampamento do lado do QG da inteligência do exército russo. O que faz o Grupo Wagner? Primeiro, tem um financiador, Yevgeny Prigozhin, que é muito próximo do Putin, e agora ele entrou em atrito, né? Eles vêm da mesma cidade, São Petersburgo, se conhecem no começo dos anos 90, quando o Putin trabalhava para o prefeito de São Petersburgo. O próprio Prigozhin é um sujeito bastante controverso, ele vai ser preso ali no final ele cometia pequenos crimes e ele é preso ali por 8 anos, e quando ele sai, a União Soviética ela está acabando, né? Ali nos anos 1990, 91, ele acaba a União Soviética e ele começa a vender cachorro-quente de algum modo muito mágico. Ele consegue comprar parte de uma rede de supermercados e assim vai crescendo. Ele começa a ganhar muito dinheiro sendo com o restaurante dele, e aí ele começa a ter uma relação muito mais próxima com o Putin. Ele começa a virar milionário porque o próprio Putin, quando chega à presidência, contrata ele para fazer os serviços de alimentação e de fornecer, inclusive, alimentação para o exército. Paralelo a isso, o Prigozhin, então, se torna um milionário, próximo de Putin. A gente tem uma figura chamada Dmitry Utkin, que é um reservista do exército russo, abertamente nazista. Ele tem uma tatuagem das SS no peito, e aí ele organiza esse grupo de mercenários, e o nome Wagner vem por causa de Richard Wagner, o compositor antissemita alemão, que ele, como um aberto fã de Hitler e do nazismo, ele coloca o nome de Wagner. O que o grupo Wagner é de importante para o governo russo? Ele faz o trabalho sujo para o governo russo não ter em suas mãos diretamente implicado. O que isso significa? O grupo Wagner participou da guerra, participou da guerra na Síria, já foram para a Líbia, República Centro-Africana. Eles fazem o serviço. O que é o serviço? Eles vendem a mão de obra, né, de guerra do grupo Wagner, enquanto negociam contratos para a Rússia e para o próprio Prigozhin. Por exemplo, na República Centro-Africana, o Prigozhin ele negociou 25% da exploração de ouro e outros minérios nobres na República Centro-Africana. Então, o que acontece? O grupo Wagner está muito próximo do governo Putin, porque ele acaba sendo uma espécie de exército russo por procuração. O problema é que é um grupo de mercenários. E aí até estavam fazendo piada disso, eu achei muito interessante. O Putin leu o Príncipe de Maquiavel e esqueceu a parte que o Maquiavel alerta sobre mercenários, porque é efetivamente isso que acontece. Politicamente, internamente, é um momento de fragilização do governo Putin, porque ele prometeu uma guerra rápida, ele prometeu uma invasão rápida, e obviamente com o suporte da Europa, da União Europeia, dos Estados Unidos para o lado ucraniano não está sendo rápido. A guerra estacionou até no fim do ano passado. A Ucrânia ganhou alguns territórios de volta. A linha de frente, em boa parte do combate pelo lado russo, é o grupo Wagner. Há algum tempo, alguns meses, o grupo Wagner, através do Prigozhin, e principalmente o Prigozhin, que ele começou a aparecer no campo de batalha, né, nesse jogo para a população russa ver que ele está lá, ao contrário do Shoigu, que é o ministro da Defesa russo, e do Putin mesmo, que não tem aparecido, né, no campo de batalha. Ele manda essa mensagem e ele diz, a gente não está recebendo munição, a gente não está recebendo suprimentos. Claro que tem um outro cálculo aí, né? Tem um cálculo do desgaste, tem um cálculo da perda de soldados, se calcula, e sempre são números não oficiais quando se fala de mercenários,
aproximadamente 40 mil soldados no Grupo Wagner. Então, é um contingente bastante grande. Por exemplo, há tropas russas que estão sendo mandadas para o fronte, que não têm experiência de guerra. Já o Grupo Wagner tem experiência na Líbia, na Síria, na República Centro-Africana e em outros lugares do mundo. Ou seja, o governo russo não pode não ter o Grupo Wagner do lado deles nesse momento da guerra. Na verdade, desde que surgiu, né, para fazer o trabalho sujo, como eu falei para vocês. E aí é uma fragilização do governo Putin. Há uma espécie também de pressão para melhores condições para o próprio Grupo Wagner e pressão econômica, né? A gente está falando de um grupo mercenário, e agora essa crise chegou a um ponto que o Grupo Wagner começou em direção a Moscou, já parou, né? Durou um dia, mas isso fragilizou o fronte, né? O fronte de batalha com o exército ucraniano. Há um exílio do Prigozhin negociado em Belarus, que é basicamente um estado satélite, né, desde que o Putin foi lá e suprimiu as manifestações por democracia ali perto de 2008, se eu não me engano, contra o Lukashenko, e se torna, então, um estado satélite russo, tanto que entrou na guerra, foi por ali que a Rússia invade a Ucrânia nessa nova invasão. Então, esse é o imbróglio, assim, o cenário do imbróglio. Fala, Mauro. Judes, fala um pouco, vai primeiro registrando aqui. O Miguel Velanes. Adorei a Rebeca, uma mulher linda logo de manhã cedo. Não sou da Europa, mas estou de olho. A Bahia manda um abração. Um abração para você também, Miguel. Abraço, Rebeca, Miguel, obrigada. Uma unanimidade. Explica para nós melhor, Judes, porque assim, esse aqui é o fundador do Grupo Wagner. O que são essas tatuagens que ele tem? E, de fato, tem alguém com mínimo de seriedade que duvida que esse Grupo Wagner é um grupo de inspiração neonazista? E como é que é a composição desse Grupo Wagner? Quem é que compõe as tropas desses mercenários? Então, esse cara que vocês estão vendo é o Dmitry Utkin, que é efetivamente, do lado esquerdo, ele tem as SS nazistas, né? Ali, que era o grupo paramilitar de Hitler, né? Da Alemanha nazista. Que é o que o Grupo Wagner acaba sendo, um grupo paramilitar russo. Dentro do Grupo Wagner há várias unidades. Unidades, obviamente, várias abertamente neonazistas, como a gente tem um núcleo bastante importante, que é o Grupo Russisch, que dentro dele participaram brasileiros que foram para Donbass já em 2014, Rafael Lugarski, esse nome dele é horrível, que foi denunciado inclusive pela Letícia Oliveira, né, já lá no Coyote, de um recrutamento, mas há vários grupos e há várias imagens, é fácil de encontrar dentro do Grupo Wagner, que é um grande guarda-chuva, né, que é um braço econômico, que é financiado pelo Prigozhin, que é o mecenas do grupo, e o braço militar, que é comandado pelo Utkin. Eles têm vários pequenos grupamentos e células dentro, e vários têm como insígnias ou como inspiração, abertamente, símbolos, grupos nazistas. Então, essa história de desnazificar a Ucrânia que o Putin tentou vender para o mundo, ela é, evidentemente, falaciosa. Eu até brinquei quando começou essa rebelião que alguém apertou o botão de autolimpar no processo de desnazificar e as tropas começaram a voltar para dentro da Rússia, porque no Grupo Wagner, se for desnazificar, tem que começar pelo Grupo Wagner também. Então, esse aqui é o símbolo do Grupo Wagner, né? Esse é o símbolo do Grupo Wagner. Esse mesmo. Ele conota nazismo, né? Ele tem essa estética que ela é facilmente relacionável, né? Com a coisa da caveira e do símbolo, mas efetivamente o próprio nome das unidades e os símbolos que as unidades usam são vários de inspiração nazista, né? E isso não é nada escondido, assim, não é nada que não esteja no conhecimento do Putin também. Eles treinavam eles pegavam uniformes, treinavam dentro de bases do exército russo. E o que o Putin está tentando fazer? Ele está tentando trazer para dentro do exército, está tentando nacionalizar, transformar institucionalmente parte do exército, forças regulares do Grupo Wagner, que é o que foi feito na Ucrânia, né? Exatamente a mesma coisa. Fez com o batalhão Azov e outros grupos nazistas paramilitares. Foi exatamente o que a Ucrânia fez.
no governo Zelensky. Então ele está propondo a mesma coisa, porque o Putin obviamente sabe que ele não tem total controle, ele não tem lealdade. Quem é que tem lealdade de mercenário? A lealdade do mercenário é onde o dinheiro está. Então ele e o ministro da Defesa, o Shoigu, o melhor dos mundos para eles é que o Prigozhin seja isolado e que eles consigam trazer para dentro do exército russo o grupo Wagner. Só que isso cria um outro problema, um problema de política externa, porque o grupo Wagner é o jeito do exército russo e do governo russo não sujar as mãos em conflitos que eles têm interesses econômicos e políticos, como a própria guerra civil na Síria. Não fosse o governo russo e o grupo Wagner, Bashar al-Assad não estaria ainda como presidente da Síria, possivelmente. Então, cria um problema. Olha, é uma questão interessante essa, porque você tem algo dramático também, que é assim, eu esse fim de semana, porque todo mundo saiu aí estudando. Na verdade, eu vou contar para vocês, Judes e eu falamos sobre esse grupo Wagner desde o início da guerra, desde o início da invasão russa, que a gente vem apontando, né, sendo perseguidos. Para nós tudo bem, né, Judes? Os stalinistas e neo-stalinistas nos perseguem desde então. A gente vem dizendo que, olha, o batalhão Azov é neonazista? Mas a Rússia também tem um batalhão neonazista, que é o grupo Wagner. Então, vamos com calma nessa coisa aí, né? Mas é difícil manter uma posição independente, né? Uma posição que diz a Ucrânia acolhe no seu exército um grupo batalhão neonazista e a Rússia também. A Ucrânia é um regime, tem um governo de direita, a Rússia também. A Ucrânia fez ameaças contra a Rússia, mas quem invadiu o outro país foi a Rússia, como é reconhecido hoje em todo o planeta, inclusive pelo próprio governo Lula. Agora, tem uma questão econômica, né, Judes? O mercenário do grupo Wagner ganha 4 vezes mais o salário do que ganha um soldado do exército regular russo. Essa é uma questão. Vai incorporar esses mercenários, eles vão continuar ganhando 4 vezes mais. Imagina a confusão que vai dar no exército russo. É evidente que eles não vão poder quadruplicar o salário dos militares do exército russo. Então, você tem um problema, um pepino grande ali também, né? Para fazer para integrar o Wagner, o batalhão Wagner, o grupo Wagner no exército russo, né, Júlio? Ele é um problema que não tem uma saída que não coloque o governo Putin em uma situação que tem que ser resolvida, talvez, porque o que acontece? Se o grupo Wagner ele integra o exército, ou tem um problema do salário, e ninguém que ganha 4 vezes o salário vai aceitar ganhar um salário, e o outro lado é esse problema de quem que vai fazer o trabalho sujo fora, vai ter que criar um subgrupo, um novo grupo Wagner, e aí tu vai criando. É interessante como isso é algo da política internacional, claro, porque se a gente for pensar um grupo, claro, com as devidas proporções, mas treinar um grupo, dar munição e fazer ele operar para ti, em algum momento ele pode se virar contra ti. A gente tem o Talibã, por exemplo, os Estados Unidos treinando e armando o Talibã. Obviamente, no grupo Wagner é muito mais próximo, porque é gestado dentro de sujeitos que serviram no exército ou que estavam ligados ao exército russo. Ainda assim, a lealdade ao dinheiro, né? É um grupo mercenário. É um problema de qualquer modo. O que também se tornou um problema, e eu acho que esse é o cálculo, porque efetivamente ninguém esperava que o Prigozhin fosse mesmo dar um golpe. Claro que a gente está falando de Rússia, né? E a gente pode esperar qualquer coisa nesse cenário, mas é uma jogada que tem um cálculo ali de poder, de um enfraquecimento da figura do Putin. Há uma pressão também dos oligarcas russos em relação ao próprio projeto do Putin, porque ele prometeu uma invasão rápida e não está conseguindo. Já tem mais de 1 ano e meio, praticamente 1 ano e meio. Ele invade dia 24 de fevereiro de 2022 a Ucrânia. E nós estamos chegando no mês 7 de 2023. Ou seja, o que ele prometeu não entregou. E aí todo o interesse econômico, e toda a guerra tem como fundo o interesse econômico, né? Isso está causando problemas. E já tem vozes dissidentes, inclusive oligarcas expulsos ou que fugiram da Rússia, que estão pressionando. E então é um cenário de enfraquecimento do Putin,
tanto para fora da Rússia, né, que ficou evidente, né, pela própria postura da União Europeia, do bloco alinhado aos Estados Unidos, mas também internamente é um problema. E obviamente, o Prigozhin, ele percebe esse momento de enfraquecimento. Ele acaba, talvez, aí a gente vai ver como se desdobra os próximos passos, se ele foi uma peça nesse xadrez, se ele está abrindo um caminho, né, de contestação da figura do Putin para eventualmente se reorganizar as cadeias de comando e de poder na Rússia. A gente vai ver isso agora, como se vai se desdobrar, mas evidentemente foi um grande e vai ser ainda um grande problema para o governo do Putin, para a figura dele e para a própria hierarquia interna no Estado russo. Chega mais, Rebeca. Ô, Júlio, alguém falou mais cedo aqui no chat, eu perdi esse comentário, porque foi bem na hora da nossa escalada aqui das manchetes do dia, e aí a pessoa pode se manifestar agora, mas alguém comentou que talvez esse grupo Wagner pudesse fazer alguma aliança, algum tipo de relação com a OTAN. Isso é possível ou não? Sim, porque a natureza de um grupo mercenário é onde houver dinheiro, interesse político e cálculo político, eles seguem o dinheiro, né? A questão do grupo mercenário é sempre essa, sempre é o corte. Quem pagar melhor a banda escolhe as músicas que toca. Então, essa é a grande questão. O Mauro até comentou ali que o pessoal ficava bravo com a gente falando, Mauro, a Letícia, há um tempo a gente veio falando dos grupos nazistas, mas também do problema que envolve tu delegar um grupo mercenário. A gente tem uma tendência, eu acho que é um sintoma, inclusive, do modo da gente pensar política em tempos de redes sociais, que é escolher um lado bom ou ruim, como se fosse um filme da Marvel ou da DC de super-herói. Mas no caso, Rússia e Ucrânia, a gente não tem nenhum lado que fique evidentemente como fazendo a guerra justa ou o lado do bem contra o mal. Quem está sofrendo é a população, tanto ucraniana quanto russa. A solidariedade essas pessoas. Então, voltando para fechar essa pergunta, Rebeca, sim, eu não duvido, é um grupo mercenário se chegar lá. E se o cálculo político, e esse é um teste também, esse pode servir como um teste, um tubo de ensaio do Prigozhin. Qual é a força interna? Qual que é a força interna do Putin agora, depois dessa crise? Pô, tu marchar com um grupo para dentro de Moscou, eles pararam 200 quilômetros antes de Moscou. Considerando o tamanho da Rússia, eles vindo do fronte, que fica ao sudoeste, com a Ucrânia, marchar para Moscou é muito sintomático. Quem viram as imagens de quando eles tomaram Rostov sem nenhuma resistência, de tanque de cilindro sendo aplaudidos, agora indo embora, né? Mas é uma coisa chocante, dá uma mensagem muito grande. Então isso vai ter repercussão e não duvido, não. A Lori Alves diz, professor Judes, moro em Santa Catarina, mas sou de Porto Alegre e gremista. Dá-lhe tricolor. Sobre essa crise da Rússia, ótima aula. Então, essa é uma questão interessante, Judes, porque é evidente que o Grupo Wagner é um grupo mercenário, vai trabalhar para quem paga mais. Mas o fato é que o Grupo Wagner era um apêndice do Estado russo até agora. Né? Trabalhava para o Estado russo. E a questão da rebelião do Grupo Wagner não se deve, aparentemente, a nenhum financiamento do Ocidente. Se deve a um problema de divergências cada vez maiores na frente de batalha. O Grupo Wagner foi, ao longo da guerra, a bucha de canhão do exército russo. As batalhas mais encarniçadas, as batalhas mais duras da guerra da Ucrânia foram travadas exatamente pelo Grupo Wagner. Por sinal, a única grande vitória, efetivamente, da Rússia na guerra foi obtida pelo Grupo Wagner, que foi a vitória em Bakhmut, e que a Ucrânia aparentemente já começou a recuperar a cidade com a saída, ou pelo menos com essa situação de crise na presença do Grupo Wagner. E aí acho interessante, sabe, Júlio, porque tem uma narrativa pronta. A narrativa pronta é tudo a OTAN, é tudo o Ocidente. Então, se encaixar tudo nessa narrativa. Ontem, durante a crise, sábado, dessas figuras aí do stalinismo, do neo-stalinismo, que fica caceteando você, eu,
quem tem posição independente lá no Twitter, soltou isso. O grupo Wagner está atacando o governo russo a soldo da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia. Eu até ia mostrar aqui porque é até divertido, entendeu? É até divertido, é uma loucura, né? Mas aí ele, no sábado à noite, apagou o Twitter, aí não deu para mostrar que... É isso, são coisas delirantes, né? Como essa, né? Precisa enfiar na narrativa de que a OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia estão por trás de tudo que é contra o Putin, aí mete a história de que o grupo Wagner estaria fazendo essa ofensiva a soldo da OTAN e do Biden, né? Esse tipo de explicação é a explicação... a esquerda, infelizmente, também tem suas teorias da conspiração, é a resposta simples, né? E ela é apelativa. Então, qualquer coisa, qualquer leitura de cenário, o sujeito vai lá e coloca, isso aqui é os Estados Unidos financiando, isso é a guerra híbrida. Agora eles estão tarados pela história da guerra híbrida, né? Esses neofascistas, esses duguinistas, neo-stalinistas. Dizer assim, eu já, quando me manda essas coisas, eu já ponho meu chapéu de alumínio, né? Porque eu já sei que a teoria... Eu já sei... Tu pode preparar uma estrutura de teoria da conspiração e colocar em qualquer cenário que isso vai vender para um determinado público. Tudo é... Teve uma pessoa que me segue nas redes e falou assim, mas se a Rússia... Não me importa que o Putin é conservador, é neoimperialista, se é contra os Estados Unidos, eu sou a favor da Rússia. Eu fiquei pensando, meu Deus, chegou a isso. O pensamento político é um Grenal, tu escolhe, ou tu torce para o Grêmio ou tu torce para o Inter. Não importa qual é o cenário da coisa, tu abraça quem for. E esse é problemático, e esse é um sintoma. Agora, tem figuras que se constroem, principalmente nas redes sociais, em cima disso. Teoria da conspiração, e isso não é só direita, isso é uma coisa que nós, a esquerda, a gente tem que prestar atenção. Tem gente dentro e tem discursos que são análogos às estratégias da direita de captura de mentes e corações, que são teorias da conspiração. É impossível tu conseguir ler qualquer cenário dizendo que tudo é a mando dos Estados Unidos e da OTAN. Num cenário complexo de dissidência interna, de um atrito que vem crescendo entre Prigozhin e Putin, entre o grupo Wagner e o exército russo. A Rússia não teria sustentado essa guerra até hoje, não teria ganho territórios ou não perdido territórios se não fosse o grupo Wagner. Então a gente tem um problema interno bem grande, bem importante. E aí tu vai trazer isso para a teoria da conspiração, é simplismo e é delirante. E aí você teve ontem, no final da crise no sábado, essa visão stalinista, neo-stalinista, ou de gente que está a soldo da Rússia, né, que garantia lá atrás. Você lembra, né? De gente que dizia, minhas fontes no Deep State dizem que dizia que ia ser um passeio, né? Que o exército russo ia triturar a Ucrânia e que também que a Rússia iria congelar a Europa, porque ia parar de fornecer o gás, né? A Europa, até onde eu sei, não congelou. E até onde eu sei também, as notícias dão conta de que o preço do gás nunca foi tão baixo na história quanto é atualmente. Então, foram dois fantasmas, duas versões ilusionistas vendidas aí por alguns segmentos da esquerda e de gente que efetivamente atua a soldo dos russos, mas que era conto de fadas, né, para dizer o mínimo, que era essa história da supremacia do exército russo e da supremacia econômica com a Rússia capaz de congelar a Europa, né, Júlio? Sim, essa... A gente sabe que a disputa narrativa ela se tornou um dos grandes elementos, né, do contexto político contemporâneo. Sempre houve, mas com as redes sociais se tornou mais forte, né? A gente até brinca às vezes em aula, eu não sabe, sou professor de filosofia, de que a verdade atualmente é o que for mais curtido, né? Se torna a verdade. Então, se tu engaja num discurso, ele se mostra como o mais válido, o que não é, a gente sabe que não é assim que funciona. Teve esse discurso, tem um lobby muito grande, aí a gente tem um perigo muito, que a gente vem alertando há muito tempo. Aí menciono o pessoal novamente, a Letícia, o Coyote, que são esses grupos que são duguinistas, né, que seguem o discurso pró-Rússia com uma visão neofascista que capturam setores da esquerda, a partir da noção de soberania, de uma guerra híbrida dos Estados Unidos contra os povos. Putin, ele é abertamente LGBT mais fóbico, há um ataque
fortíssimo contra as comunidades LGBT+, na Rússia. E isso faz parte desse horizonte onde a guerra híbrida são os direitos minoritários. E isso é muito, muito relevante para pensar o horizonte de valores onde se insere esse debate aqui no Brasil também, dessa defesa pró-Rússia, porque vai dizer, bom, azar que ele é anti-LGBT, que é a mais, ele está defendendo a soberania russa contra o ataque da OTAN dos Estados Unidos. Claro que a OTAN e os Estados Unidos e o avanço do bloco para a Ucrânia tem um papel fundamental para entender a crise, mas isso não dá carta branca, não legitima o neoconservadorismo e neoimperialismo de Putin. Tem gente que, se a gente for se informar pelo Twitter, tem propagandista da Rússia que vai dar a entender que a Rússia é praticamente a continuação da União Soviética. E não é. E efetivamente não é. E fica esse imaginário de esquerda, soberana, nacionalista, e é uma captura desse discurso. O tempo todo, e há um trabalho muito forte, e muita gente, e eu falo contigo há bastante tempo, né, Mauro, de algumas figuras da esquerda que foram migrando para esse caminho da soberania, da coisa que vem na propaganda russa, que é uma estratégia discursiva neofascista, que acaba puxando uma esquerda mais nacionalista para dentro desse espectro. E aí abraça, né, a Rússia, porque parece que o cenário político as questões de poderes são puramente escolher A ou B. E aí eu defendo aquele lado porque eu tenho uma memória afetiva da União Soviética, então eu vou com a Rússia. Não, eu gosto mais do Ocidente, vou com a Ucrânia. E não é assim. A gente sabe que é muito mais do que isso e muito mais perigoso esse discurso se filtrando na esquerda. E essa é uma questão interessante, um questionamento para a esquerda, né? E a gente começa a ter narrativas realmente alucinantes, né, dentro da esquerda. Então, assim, em novembro, o parlamento russo aprovou uma ampliação da lei contra o que eles chamam lá de propaganda LGBTQIA+, né, que é colocar a população LGBT na ilegalidade, considerar que relações que sejam fora das relações papai e mamãe são ilegais e sórdidas. E agora, um mês atrás, a Rússia aprovou, por inspiração putinista, uma lei que proíbe a mudança de sexo, operações, cirurgias de redesignação de sexo, numa ofensiva contra os trans que é brutal, absolutamente brutal. Um negócio assim. Isso não é uma coisa, não, os gays, não. A Rússia é conservadora, nós temos que entender que a Rússia é conservadora. Não, conservadora é um cacete. Né? Quer dizer, nós vamos agora conciliar numa operação tão brutal contra os direitos humanos. É chocante, né, Júlio? Que segmentos da esquerda brasileira cedam a esse tipo de discurso, né? E isso é uma coisa que eu aí falo como pesquisador, que pesquisa a extrema-direita. Quando eu falo pesquisador da extrema-direita, tem gente que acha que eu sou da extrema-direita e não tem nada pior no mundo do que as pessoas acharem que eu sou da extrema-direita. Como alguém que pesquisa a extrema-direita, eu sempre digo, quando tu lê um ataque à pessoa trans, na entrelinha tu tá lendo o seguinte: ataque às populações negras, indígenas, judeus, árabes. Opera ataque à comunidade LGBTQIA+, as pessoas trans, elas operam no imaginário da extrema-direita como o token, elas são o símbolo do minoritário. Esse termo que eu gosto muito de usar, que foi, pelo menos, conceituado por Martin Luther King Jr., token, pegar como exemplo. Então, quando tu lê trans, ataque trans, tá lendo ataque às minorias, porque é assim que esse discurso ele se espalha pela sociedade. E eu tenho chamado muita atenção de como a pauta trans, e vocês podem olhar os Estados Unidos, ela é o cavalo de Troia da extrema-direita supremacista branca. E isso está sendo importado por Nicolas Ferreira. Aquele discurso do Nicolas Ferreira é coisa de concurso, de daqui a 10 anos se mostrar. Aqui começa uma campanha, ela dá um passo a mais, essa campanha transfóbica. Essa campanha, o ataque às pessoas trans, o ataque à comunidade LGBTQIA+, na Rússia, o que o Putin está dizendo é: nós somos um país conservador dentro de uma determinada hierarquia, e quando eu falo em conservador, eu preciso admitir que conservador, ele assume necessariamente o supremacismo branco e a heteronormatividade, porque se ele quer conservar uma sociedade que é estruturada assim, eu preciso pressupor o óbvio das entrelinhas, que é o racismo e
a generificação machismo. E tá aí, essa imagem do Putin aí dele é cavalo, sem camisa. Isso aqui é a construção feita de maneira cerebral da imagem do Putin, né? É o macho branco alfa como símbolo da Rússia, exatamente igual ao Bolsonaro. E ele, inclusive, elogiou o Bolsonaro uma das vezes que ele teve lá, né? Como ele é muito homem. Esse foi o elogio que ele deu para o Bolsonaro. Esse é o nível simbólico que a gente está falando, que às vezes as pessoas menosprezam. Mas isso é só uma palavra, é só um discurso. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Rebeca. Olha, tem uma pergunta aqui para você, Judes. Olha, o Sérgio Antônio Gonçalves Ribeiro, ele diz: professor Judes é fera. Vocês poderiam perguntar a ele sobre o novo caso do aplicativo Discord, exibido no Fantástico ontem? Tá sabendo, Judes? Sim, inclusive quem apareceu foi minha amiga Letícia, né, falando lá. Inclusive, pesquisar a extrema-direita hoje em dia passa pelas redes sociais, passa pela organização, e quando eu falo extrema-direita, a gente não está falando só de neonazistas. Quem comete atentados às escolas, todos eles estão no espectro de radicalização à direita. A segunda matéria sobre o Discord, né, mostra mais uma vez a necessidade, eu sou um grande defensor da PL 2630, de regulamentação das redes sociais, porque a organização de grupos neonazistas, supremacistas brancos, de violência, de ataque às escolas, tem se dado em Twitter, Discord, Telegram, ou seja, essa história de que eles se organizam na Deep Web já não é mais verdade, eles estão no que a gente chama de surface, na superfície. O Discord é um dos principais lugares, atualmente eu diria que até o principal, é difícil mensurar, mas o principal lugar de radicalização, de captura de jovens, inclusive, que se desdobram, e isso foi muito bem mostrado nessa matéria do Fantástico ontem, se desdobram em violência física, material, não é só o discurso na internet. Então, a gente precisa começar a responsabilizar essas redes para que elas tenham mecanismos. Elas vão alegar que elas têm um termo de uso, elas sempre alegam isso que tem termo de uso e que não tem como controlar, o que é uma mentira. Inclusive, fiz um teste há uns 2 meses na rede TikTok. Eu fiz 2 vídeos e na hora de postar, eu coloquei a hashtag PL2630 sim e na outra eu botei não, só que falando a favor da PL 2630. A PL 26, que eu defendia com as hashtags ser a favor, ela teve um alcance ridículo, assim, no TikTok eu tenho 32 mil, 33 mil seguidores, deu 400 visualizações. A que eu coloquei logo depois no horário que é ruim, que tem menos usuários, inclusive eu vi, a gente tem acesso a essas estatísticas, ela teve um alcance de 50 mil pessoas, o que, em teoria, seria contra. Ou seja, há um interesse das grandes corporações, das big techs, em não regulamentar. Elas não querem ser implicadas, só que é necessário porque o preço para a sociedade está sendo altíssimo. A gente está vendo com os ataques às escolas, com o aumento de quase 300% dos grupos neonazistas no Brasil. A gente tem um problema muito grande e que passa, sim, por responsabilizar e por regulamentar as redes sociais. Se a gente comprar essa, eu vou chamar de golesma ideológica, essa papinha ideológica liberal estadunidense da liberdade de expressão a qualquer custo, a gente vai, e já está se acostumando, a periodicamente ter massacre em escola, a estadunização do Brasil, do pior dos Estados Unidos. A cultura armamentista, a estadunização dos ataques às escolas, da violência contra os jovens, e isso está se tornando comum para nós, o que é um absurdo. Nos últimos anos, o crescimento foi exponencial de ataques às escolas. Eu me lembro de ver em 1999, 2000, acho que foi 2001, na verdade, tiros em Columbine. Foi 2001 o ataque. Para mim, aquilo parecia coisa de outro mundo. Como assim alguém entra numa escola e atira? E, infelizmente, isso não é coisa de outro mundo. Eu me vejo agora, 40 anos, pesquisando esses grupos e como isso se tornou um problema imediato. Qualquer pai e mãe se preocupa quando leva o filho para a escola, ou tem a data X que teve um massacre, quer dizer, isso normalizou, e isso passa, e aí eu falo aqui, retomando a pergunta, sim, estou bem a par do que está acontecendo, estou bem a par do que ocorre com o Discord, e por isso eu defendo enormemente, com todas as possíveis críticas,
que possamos ter 2630, porque se a gente não fizer isso agora, com a mudança de governo, com o interesse do governo e com um determinado apoio popular, se a gente não regulamentar agora, a gente não regulamenta mais as big techs, que são, sempre lembrando, às vezes as pessoas esquecem, redes sociais são redes proprietárias, ou seja, tem acionistas, tem donos, eles não têm nenhuma preocupação com o bem-estar da população, eles não têm nenhuma preocupação com valores éticos ou culturais de um grupo humano. Eles têm interesse em usuários, engajamento e, obviamente, divisas para os seus acionistas. É isso que eles se preocupam. Então, eles têm que começar, se eles ganham dinheiro em cima de nós, que somos usuários, que eles se responsabilizem também em tornar esse ambiente um lugar um pouco mais seguro e também, né, arcar com as consequências que a gente tem uma legislação e que se faça valer e que se pense uma legislação para regulamentar. Por isso, sim, defendam, peço aqui encarecidamente, defenda o PL 2630, porque aqui é um alinhamento e é um financiamento da Google e de outras big techs com a extrema-direita brasileira bolsonarista para barrar isso. Sim. Não só, né? Não só. Não só. Curiosamente, esses segmentos stalinistas e neo-stalinistas dentro da esquerda brasileira também são contra o PL das fake news. Né? É interessante isso. É curioso. Enfim. Vamos embora. Renato Judes, fundamental, essencial para nós, para analisar o que acontece na extrema-direita no Brasil e no planeta. Obrigado. Voltamos logo mais. Voltamos em algum momento aí nas próximas semanas, Judes, para analisar. Porque é o seguinte, essa história não acabou, né? Essa história na Rússia não acabou. Vai ter desdobramento e a gente vai acompanhar para e passo esses desdobramentos que têm efeito sobre a Rússia, sobre a guerra com a Ucrânia e também sobre a geopolítica mundial. Valeu, Judes. Obrigado. Obrigado, gente. Agradeço aqui o convite mais uma vez, Rebeca, Mauro. Só fazer a propagandinha final, essa é a minha rede, eu esqueci de botar antes, botei agora, porque é o nome Need for Speed, né? Eu tô no Twitter, no Instagram, no YouTube e no TikTok, e eu começo agora do mês, vou reeditar um curso que eu tô fazendo agora sobre neoliberalismo, eventualmente eu faço um mini curso sobre fascismo, então me acompanhem lá nas redes, eu também respondo todo mundo que é educado, todo mundo que é legal, e pode criticar, eu converso, eu atendo todo mundo. E então agradeço aí pelo espaço mais uma vez, grande abraço e falaremos aí na continuação os desdobramentos, né, que possivelmente haverá vários. Bom dia, pessoal. Obrigado por ter atendido. A agenda do Judes realmente está cada dia mais difícil, mas sou muito grato por você ter aceitado o convite, Judes. Imagina, valeu. Prazer. Tchau, gente.